Olá, sabe aquela sensação de que a gente está só fingindo ser adulto? Pois é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Mergulhando na obra da Sarah Anderson, Ninguém Vira Adulto de Verdade, vamos entender como ela consegue transformar a ansiedade de uma geração inteira em uma comédia com a qual todo mundo se identifica. Bom, para começar, uma pergunta bem sincera. Quem nunca se sentiu um completo impostor na própria vida adulta? Aquela impressão de que, a qualquer momento, alguém vai chegar e desmascarar tudo. É justamente essa sensação que a Sarah Anderson captura com um humor que é simplesmente genial. E essa tirinha ilustra isso perfeitamente. De um lado tem a pressão, aquela lista mental gigante de coisas que a gente deveria estar fazendo. Ser produtivo, sair com os amigos, planejar o futuro. E do outro lado, a realidade. Que muitas vezes é só a gente parado, olhando para o nada. É nesse vão, nesse abismo entre o ideal e o real, que a comédia da Anderson simplesmente brilha. Então, para a gente sacar a fundo o trabalho da Anderson, primeiro a gente precisa desmontar uma ideia que vive na nossa cabeça, o tal do mito da vida adulta. Esse é o conceito principal que ela explora com uma precisão cirúrgica. E no coração desse mito tem uma palavra que praticamente define uma geração inteira: adulting. Sabe o que é? É basicamente o ato de celebrar, com muita ironia, tarefas super banais, tipo, sei lá, pagar um boleto na data certa ou marcar uma consulta médica, como se fossem grandes feitos. É a gente performando o tempo todo o papel de um adulto funcional. Outro ponto importantíssimo na obra dela é o jeito como ela fala da introversão. Ela praticamente nos entrega um manual de sobrevivência do introvertido, que é hilário e, ao mesmo tempo, o verdadeiro guia para a gente navegar num mundo que parece ter sido feito para extrovertidos. E aí ela desenha os pesadelos mais clássicos de qualquer introvertido. Aquele vendedor que não te deixa em paz na loja, a tortura que é ter que ligar para um restaurante, ou a clássica, a temida pergunta: "Nossa, por que você é tão quieta?" É o guia definitivo do desconforto social. E essa tirinha sobre fazer amigos. Nossa, pela lente da ansiedade, vira essa espiral de autossabotagem. Começa tudo bem, a gente acha alguém legal para conversar, mas rapidinho a cabeça já cria a certeza absoluta de que a pessoa nos odeia. O resultado? A gente nunca mais entra em contato e se isola. É um tipo de humor que funciona porque para muita gente é dolorosamente familiar. Agora, vamos entrar num dos temas favoritos da Sarah Anderson, a eterna batalha entre a expectativa e a dura realidade. É nesse espaço entre o que a gente imagina e o que de fato acontece que ela cria algumas das tiradas mais geniais. Por exemplo, na comunicação. Por escrito, a gente consegue ser super eloquente, né, montar frases perfeitas. Mas na hora de falar, a realidade é uma sequência de tipo, sabe? É o contraste brutal entre o nosso eu, todo editadinho, e o nosso eu ao vivo, sem filtro nenhum. E essa lógica vale para tudo, até para o cabelo comprido. A expectativa é aquela coisa de comercial de shampoo, né? Cabelo lindo, esvoaçante. A realidade é uma luta diária contra o zíper da blusa, o prato de comida e a própria lei da gravidade. Uma fonte que parece não ter fim de pequenas frustrações. E essa tabela aqui, gente, é uma daquelas verdades que ninguém fala, mas todo mundo pratica. Tem uma lógica bem clara para lavar a maioria das roupas, né? Mas quando chega na parte do sutiã, a resposta vira um grande mistério. Um eterno é um daqueles acordos silenciosos da vida adulta. Mas olha, nem tudo é ansiedade e perrengue. No meio desse caos todo, a obra da Anderson também é uma verdadeira celebração dos pequenos prazeres da vida. Aqueles momentinhos de conforto que salvam o nosso dia. E vamos começar com este momento de pura glória. Às vezes, a última coisa que a gente quer é uma solução para o nosso problema. O verdadeiro prazer está no ato de reclamar, de botar para fora, sabe? Tentar ajudar só estraga a diversão. É catarse pura. E quem nunca caiu na armadilha da procrastinação produtiva? Aquele fenômeno maravilhoso em que, para evitar uma tarefa super importante, a gente se torna a pessoa mais eficiente do mundo em todas as outras. A casa fica um brinco, as gavetas são organizadas, tudo menos aquilo que a gente realmente precisava fazer. Aqui a gente vê a criação de um verdadeiro santuário pessoal. Uma TV ligada baixinho, o calor das cobertas, a companhia de um gato. São as pequenas fortalezas que a gente constrói no dia a dia para se proteger das ansiedades, principalmente aquelas que aparecem de noite. E essa frase é praticamente um mantra universal.
Não importa o quão legal seja o rolê, a expectativa de voltar para casa e colocar aquele pijama confortável, muitas vezes é o verdadeiro ponto alto da noite. É o objetivo final. E todos esses sentimentos juntos, a ansiedade, os pequenos prazeres, a sensação de não ser bom o suficiente, nos levam à grande conclusão da obra. A verdade que é um verdadeiro alívio e que dá nome ao livro. No fundo, ninguém vira adulto de verdade. Se a gente olhar para a linha do tempo da vida, o padrão é curioso. Ser adulto é sempre uma coisa que está no futuro. Com 8 anos, a gente acha que vai ser aos 18. Aos 18, a gente pensa que vai ser depois da faculdade. Aos 30, a gente ainda não se sente adulto. A ficha só parece cair lá no final, quando a verdade finalmente aparece. E aqui está a grande revelação. Virar adulto é uma miragem. É uma busca sem fim por um estado ideal que, na verdade, nunca chega. No fundo, a gente continua sendo a mesma pessoa de sempre, só que com mais boletos para pagar. E, quer saber, perceber isso é libertador. O que nos traz, então, para uma reflexão final. Se essa sensação de ser uma fraude é tão comum, por que a gente se cobra tanto? Por que essa preocupação enorme em atingir um ideal que talvez nem exista? A obra da Sarah Andersen, no fim das contas, nos deixa com um convite muito poderoso. Talvez a verdadeira maturidade seja simplesmente a gente aprender a aceitar a nossa própria bagunça.